Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Art. 25. O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e aplicação de recursos fixadas nesta lei perderá o direito ao recebimento da cota do fundo partidário do ano seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso do poder econômico. Parágrafo único. A sanção de suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário, por desaprovação total ou parcial da prestação de contas do candidato, deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 mês a 12 meses, ou por meio do desconto, do valor a ser repassado, na importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão, caso a prestação de contas não seja julgada, pelo juízo ou tribunal competente, após 5 anos de sua apresentação. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta lei, redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006. E confecção de material impresso de qualquer natureza e tamanho, observado o disposto no terceiro do artigo 38 desta lei e redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013. Segunda, propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação, destinada a conquistar votos. Terceira, aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral. Quarta, despesas com transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a serviço das candidaturas, observadas as exceções previstas no terceiro deste artigo. Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017. V. Correspondência e despesas postais. Sexta, despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês e serviços necessários às eleições. Sétima, remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais. Oitava, montagem e operação de carros de som, de propaganda e assemelhados. Nona, a realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura, redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006. X, produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os destinados à propaganda gratuita. X, revogado, redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006. 12, realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais. 13, revogado, redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006. 14, revogado, redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013. 15, custos com a criação e inclusão de sítios na internet e com o impulsionamento de conteúdos contratados diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no país, e redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017. Primeiro são estabelecidos os seguintes limites com relação ao total do gasto da campanha, redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017. E a alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais, 10%, incluído pela Lei nº 12.891, de 2013. Segunda, aluguel de veículos automotores, 20%, incluído pela Lei nº 12.891, de 2013. Segundo, para os fins desta lei, inclui-se entre as formas de impulsionamento de conteúdo a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet. Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017. Terceiro, não são consideradas gastos eleitorais nem se sujeitam à prestação de contas as seguintes despesas de natureza pessoal do candidato, incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017. A. Combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha, incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017. B. Remuneração,
a alimentação e hospedagem do condutor do veículo a que se refere a linha deste parágrafo, incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017. C. A alimentação e hospedagem própria, incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017. D. Uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa física, até o limite de 3 linhas, incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017. Quarto, as despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha, incluído pela Lei nº 13.877, de 2019. Quinto, para fins de pagamento das despesas de que trata este artigo, inclusive as do quarto deste artigo, poderão ser utilizados recursos da campanha, do candidato, do fundo partidário ou do FEC, incluído pela Lei nº 13.877, de 2019. Sexto, os recursos originados do fundo de que trata o artigo 16-C desta lei utilizados para pagamento das despesas previstas no quarto deste artigo serão informados em anexo à prestação de contas dos candidatos, incluído pela Lei nº 13.877, de 2019. Art. 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos, em apoio a candidato de sua preferência, até a quantia equivalente a 1.000 FIR, não sujeitos à contabilização, desde que não reembolsados. Primeiro, fica excluído do limite previsto no caput deste artigo o pagamento de honorários decorrentes da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados às campanhas eleitorais e em favor destas, incluído pela Lei nº 13.877, de 2019. Segundo, para fins do previsto no primeiro deste artigo, o pagamento efetuado por terceiro não compreende doação eleitoral, incluído pela Lei nº 13.877, de 2019. Da prestação de contas. Art. 28. A prestação de contas será feita. E, no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela Justiça Eleitoral. Segunda, no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos constantes do anexo desta lei. Primeiro, as prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas pelo próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas bancárias referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha e da relação dos cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números, valores emitentes. Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. Segundo, as prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas pelo próprio candidato. Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. Terceiro, as contribuições, doações e as receitas de que trata esta lei serão convertidas em FIR, pelo valor desta no mês em que ocorrerem. Quarto, os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de computadores, internet, redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. E, os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 horas de seu recebimento, incluído pela Lei nº 13.165, de 2015. Segunda, no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do fundo partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados. Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015. Quinto, vetado. Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013. Sexto, ficam também dispensadas de comprovação na prestação de contas, incluído pela Lei nº 12.891, de 2013. E, a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$ 4.000, por pessoa cedente, incluído pela Lei nº 12.891, de 2013. Segunda,
doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos, decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa. Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. Terceira, a cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha. Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017. Sétimo, as informações sobre os recursos recebidos a que se refere o quarto deverão ser divulgadas com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ dos doadores e dos respectivos valores doados. Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015. Oitavo. Os gastos com passagens aéreas efetuados nas campanhas eleitorais serão comprovados mediante a apresentação de fatura ou duplicata emitida por agência de viagem, quando for o caso, desde que informados os beneficiários, as datas e os itinerários, vedada a exigência de apresentação de qualquer outro documento para esse fim. Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015. Nona, a Justiça Eleitoral adotará sistema simplificado de prestação de contas para candidatos que apresentarem movimentação financeira correspondente a, no máximo, R$ 20.000, atualizados monetariamente, a cada eleição, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE ou por índice que o substituir. Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015. 10. O sistema simplificado referido no nono deverá conter, pelo menos, incluído pela Lei nº 13.165, de 2015. I. Identificação das doações recebidas, com os nomes, o CPF ou CNPJ dos doadores e os respectivos valores recebidos, incluído pela Lei nº 13.165, de 2015. Segunda, identificação das despesas realizadas, com os nomes e o CPF ou CNPJ dos fornecedores de material e dos prestadores dos serviços realizados, incluído pela Lei nº 13.165, de 2015. Terceira, registro das eventuais sobras ou dívidas de campanha. Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015. 11. Nas eleições para prefeito e vereador de municípios com menos de 50.000 eleitores, a prestação de contas será feita sempre pelo sistema simplificado a que se referem os 9 e 10. Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015. 12. Os valores transferidos pelos partidos políticos oriundos de doações serão registrados na prestação de contas dos candidatos como transferência dos partidos e, na prestação de contas anual dos partidos, como transferência aos candidatos. Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019. Art. 29. Ao receber as prestações de contas e demais informações dos candidatos às eleições majoritárias e dos candidatos às eleições proporcionais que optarem por prestar contas por seu intermédio, os comitês deverão. E, revogado, redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. Segunda, resumir as informações contidas na prestação de contas, de forma a apresentar demonstrativo consolidado das campanhas e redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. Terceira, encaminhar à Justiça Eleitoral, até o 30º dia posterior à realização das eleições, o conjunto das prestações de contas dos candidatos e do próprio comitê, na forma do artigo anterior, ressalvada a hipótese do inciso seguinte. Quarta, havendo segundo turno, encaminhar a prestação de contas, referente aos dois turnos, até o 20º dia posterior à sua realização. Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. Primeiro, revogado. Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. Segundo, a inobservância do prazo para encaminhamento das prestações de contas impede a diplomação dos eleitos, enquanto perdurar. Terceiro, eventuais débitos de campanha não quitados até a data de apresentação da prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político, por decisão do seu órgão nacional de direção partidária.
incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Quarto, no caso do disposto no terceiro, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral passará a responder por todas as dívidas solidariamente com o candidato, hipótese em que a existência do débito não poderá ser considerada como causa para a rejeição das contas. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo, redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009. E, pela aprovação, quando estiverem irregulares, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Segunda, pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Terceira, pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhes comprometam a regularidade, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Quarta, pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida pela Justiça Eleitoral, na qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas, no prazo de 72 horas. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Primeiro, a decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos será publicada em sessão até 3 dias antes da diplomação. Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. Segundo, erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido. 2. Erros formais ou materiais irrelevantes no conjunto da prestação de contas, que não comprometam o seu resultado, não acarretarão a rejeição das contas. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Terceiro, para efetuar os exames de que trata este artigo, a Justiça Eleitoral poderá requisitar técnicos do Tribunal de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, pelo tempo que for necessário. Quarto, havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral poderá requisitar do candidato as informações adicionais necessárias, bem como determinar diligências para a complementação dos dados ou o saneamento das falhas. Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. Quinto, da decisão que julgar as contas prestadas pelos candidatos caberá recurso ao órgão superior da Justiça Eleitoral, no prazo de 3 dias, a contar da publicação no Diário Oficial. Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. Sexto, no mesmo prazo previsto no quinto, caberá recurso especial para o Tribunal Superior Eleitoral, nas hipóteses previstas nos incisos I e segunda do 4º do artigo 121 da Constituição Federal. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Sétimo, disposto neste artigo aplica-se aos processos judiciais pendentes. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Artigo 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar a Justiça Eleitoral, no prazo de 15 dias da diplomação, relatando fatos e indicando provas, e pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos. Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009, vide Emenda Constitucional nº 107, de 2020. Primeiro, na apuração de que trata este artigo, aplicar-se ao procedimento previsto no artigo 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, no que couber. Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006. Segundo, comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será negado o diploma ao candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado. Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006. Terceiro, prazo de recurso contra decisões proferidas em representações propostas com base neste artigo será de 3 dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Gostou? Deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Nos ajude a produzir mais conteúdos como esse para ajudar nos seus estudos. Bons estudos!